A guerra na Ucrânia entra em uma fase decisiva, e o mundo assiste a um jogo de forças onde cada movimento pode definir o futuro da Europa. Enquanto a Rússia intensifica suas investidas com táticas cada vez mais ousadas, os ucranianos resistem com estratégias inovadoras e agora contam com um aliado poderoso, os Estados Unidos, que sinalizam estar prontos para dar o passo definitivo rumo à libertação do país. Mas o que realmente está em jogo? E por que o desfecho dessa batalha pode mudar o equilíbrio global para sempre? A Rússia perde terreno, mas não desiste. Há 2 dias, as forças ucranianas desferiram um golpe cirúrgico contra a base aérea de Primorsko-Akharsk, neutralizando um dos principais hubs de lançamento dos drones Shahed, aqueles mesmos que têm aterrorizado cidades ucranianas. O resultado? Moscou foi obrigada a redistribuir seus ataques, lançando agora os equipamentos de regiões como Kursk, Orel e Milerovo. Na madrugada do dia 7 de fevereiro, 112 drones cortaram os céus da Ucrânia, interceptados sobre 13 províncias. Os estragos foram registrados em Sumy, Kiev e até em Khmelnytskyi, no oeste do país. Mas o que chama atenção não é só a quantidade, e sim a mudança na dinâmica do conflito. O Wall Street Journal revelou uma virada surpreendente: a guerra agora é travada entre a infantaria russa e os drones ucranianos. Sem soldados suficientes, Kiev apostou nas máquinas para conter o avanço inimigo e está funcionando. Os ataques russos desaceleraram, mas não pararam. A razão? Nenhum lado ousa mais enviar blindados para a linha de frente, eles viram alvos fáceis para os equipamentos não tripulados. Agora, os soldados avançam a pé, em grupos de 2 ou 3, camuflados, na esperança de passar despercebidos. É uma batalha de outro tempo, onde a tecnologia redefine as regras, mas ainda não é capaz de substituir completamente a presença humana. E aqui está o dilema: para frear de vez a Rússia, a Ucrânia precisaria de um reforço massivo de tropas, algo que, segundo analistas, parece improvável no curto prazo. Enquanto isso, no mar, a Ucrânia se prepara para o pior. O governo ucraniano garante: está pronto para repelir qualquer ofensiva russa vinda do Mar Negro. A chave dessa defesa são os novos barcos patrulha, doados por aliados da OTAN, equipados com sistemas de navegação, comunicação e armamento de última geração. Sua missão é clara: proteger rotas marítimas, neutralizar minas flutuantes, drones e mísseis, e, acima de tudo, dissuadir qualquer movimento hostil de Moscou. Operamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se compararmos com os velhos navios soviéticos que herdamos, esses aqui são outra era, mais rápidos, mais econômicos e adaptáveis a diferentes tipos de armamento, afirma um comandante da Marinha ucraniana. Não é à toa que, desde o início da invasão em larga escala, a Ucrânia já afundou 28 embarcações russas, entre elas, o cruzador Moskva e o submarino Rostov-na-Donu, símbolos do poderio naval de Putin que hoje repousam no fundo do mar. Mas o que mais assusta Kiev não são os drones ou os navios, e sim a possibilidade de uma vitória russa disfarçada. O presidente Volodymyr Zelensky é taxativo: congelar o conflito agora seria um erro fatal. Se pararmos hoje, Putin voltará amanhã para tomar o resto da Ucrânia, alerta. Para ele, a única saída é um acordo de segurança robusto e, nesse cenário, um nome pesa mais do que qualquer outro: Donald Trump. Zelensky não tem dúvidas: se os Estados Unidos abandonarem a Ucrânia, a Rússia sairá vitoriosa. Não podemos nos opor aos Estados Unidos. Não é do nosso interesse, nem do interesse do presidente Trump, que representa uma América forte. Uma vitória de Putin não convém a ninguém. Se, por um azar, houver um confronto entre as posições ucraniana e americana, o único beneficiado será Putin. Sua vitória seria a derrota do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos. E ele não vai parar. Nunca. Enquanto viver, estará no Kremlin. Enquanto viver, vai ceifar vidas. Essa guerra não terá fim. E é justamente nos bastidores de Washington que a esperança ucraniana se renova. Pela primeira vez, há diálogos oficiais entre Kiev e a equipe de Trump. O embaixador ucraniano nos Estados Unidos, Oksana Markarova, já se encontrou com Keith Kellogg, enviado especial para questões envolvendo Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, Andriy Yermak, o influente chefe do gabinete presidencial ucraniano, conhecido como o cardeal cinza de Zelensky, mantém contato direto com a Casa Branca para discutir o fim da guerra. A mensagem é clara: Kiev não quer apenas paz, quer garantias.
E mais, busca atrair investimentos americanos, especialmente na exploração de seus vastos recursos minerais, um dos pilares do futuro plano de Vitória de Zelensky. Enquanto isso, os Estados Unidos dão sinais de que estão dispostos a apertar o cerco. Kellogg não esconde, Trump sabe como usar alavancas de pressão e o mundo já viu isso em ação. A ameaça agora é dobrar as sanções contra a Rússia, asfixiando sua economia até que a guerra se torne insustentável. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado: a aliança cada vez mais estreita entre Moscou e Pequim. Para o jornal The Hill, China e Rússia veem a Ucrânia como um prêmio estratégico não só por sua posição geográfica, mas por suas riquezas naturais, como os minerais raros e as reservas de gás no Crimeia e carvão em Donbas. O alerta é claro: se o Ocidente não agir agora, o eixo Rússia-China pode reescrever as regras do poder global. A pergunta que fica é: quem vai dar o próximo passo? Os ucranianos, com sua resistência inquebrantável? Os americanos, com seu poderio econômico e militar? Ou a Rússia, que, mesmo enfraquecida, ainda sonha com a vitória? Uma coisa é certa: o tabuleiro está montado, e cada jogada pode ser decisiva. O mundo assiste. E o tempo urge. Donald Trump detém nas mãos a chave para libertar a Ucrânia e, com isso, desferir um golpe devastador contra a guerra de Putin e Xi Jinping contra o Ocidente. A escolha é brutal: ou Moscou e Pequim saem vitoriosas, engolindo os imensos recursos minerais ucranianos, gás, petróleo, lítio, terras raras, ou Washington e Bruxelas garantem pelo menos uma fatia desse tesouro estratégico. Não se trata mais de uma batalha por território, mas de uma guerra global pelos recursos que definirão o futuro. A vitória ou a derrota de Trump não será apenas sobre a Ucrânia, será sobre quem dominará o século XXI. E enquanto o mundo debate, Trump já está agindo não com palavras, mas com atos que sacodem as estruturas do poder internacional. Trump ataca os juízes e protege seus aliados. O Tribunal Penal Internacional, que ousou emitir um mandato de prisão contra Putin, agora está sob sanções dos Estados Unidos. Não por solidariedade ao ditador russo, mas por uma razão muito mais estratégica: o mesmo tribunal também mirou em Benjamin Netanyahu, aliado histórico e amigo pessoal de Trump. A mensagem é clara: quem tocar nos aliados de Washington pagará o preço. O decreto presidencial não deixa dúvidas: sanções financeiras e restrições de visto contra qualquer um que investigue americanos ou seus parceiros e até suas famílias. Um aviso à navegação global. Não é coincidência que Netanyahu tenha sido o primeiro líder estrangeiro recebido por Trump na Casa Branca em seu novo mandato. E o presente que chegou de Israel ao Salão Oval não poderia ser mais simbólico: um pager dourado, uma referência direta à operação secreta israelense que explodiu dispositivos nas mãos de membros do Hezbollah. Um recado sem palavras: a guerra contra o terror e as ameaças autoritárias será travada sem quartel. Sabotagem na Alemanha, a mão de Moscou? Enquanto a Europa tenta se manter unida, a Rússia pode estar orquestrando uma campanha de caos nas sombras. Na Alemanha, mais de 300 carros tiveram seus escapamentos entupidos com espuma de construção, um ato de sabotagem em massa que as autoridades suspeitam ter origem no Kremlin. Nancy Faeser, ministra do Interior alemã, não esconde a gravidade: levamos muito a sério a possibilidade de esta ser uma operação russa. As investigações correm contra o tempo, mas o modus operandi é conhecido: Moscou usa intermediários, não agentes oficiais, mas fantoches recrutados para semear o terror sem deixar rastros diretos. O detalhe mais sinistro? Nos para-brisas das vítimas, adesivos com slogans associados aos Verdes, o partido ambientalista alemão. Uma tentativa clara de culpar ativistas climáticos e virar a opinião pública contra eles às vésperas de eleições. Se confirmado, não será apenas um ato de vandalismo, será uma guerra psicológica para dividir a Alemanha por dentro. A Rússia aperta o cerco sobre os migrantes. Enquanto a propaganda russa pinta os migrantes como a praga da nação, os números contam outra história. 6,5 milhões de estrangeiros registrados na Rússia em outubro de 2024, 2 milhões só do Uzbequistão, que enviam bilhões de dólares para suas famílias, quase 10 bilhões de dólares em apenas 10 meses. Mas em vez de reconhecer sua contribuição, o Kremlin os transforma em bodes expiatórios, criminosos em potencial, analfabetos, inimigos da cultura russa. A narrativa é calculada: culpar o estrangeiro pela crise econômica, pela criminalidade, pela instabilidade. Uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro problema: a Rússia está desesperada por mão de obra, mas prefere alimentar o ódio a resolver seus próprios fracassos.
Os prisioneiros de Lukashenko, a caça aos estrangeiros. Nas masmorras de Lukashenko, 36 estrangeiros apodrecem sob acusações fabricadas, 13 deles ucranianos. Todos presos por crimes políticos, espionagem, atividade extremista, ou simplesmente por escreverem um comentário crítico nas redes sociais. Desde as eleições fraudulentas de 2020, pelo menos 75 cidadãos de outros países foram vítimas dessa purga. Alguns foram trocados em negociações obscuras, outros cumprem penas longas por delitos que não cometeram. E o mais absurdo? Até russos estão na lista, presos por ousarem criticar o ditador bielorrusso ou participarem de protestos. Faça parte da revolução. A Nesta não é apenas um canal de notícias. É uma trincheira na guerra pela verdade. E agora estamos expandindo nossas fileiras. Procuramos os melhores, jornalistas investigativos, editores afiados, especialistas em mídia social, montadores de vídeo, motion designers, operadores de câmera e estrategistas de comunicação. Oferecemos salários competitivos, flexibilidade total, trabalhe de onde estiver, desde que não seja Rússia ou Belarus, e algo que poucos podem prometer, liberdade absoluta. Sem censura, sem amarras, sem pressões. Seu trabalho será visto por milhões. Se você tem talento, coragem e está pronto para mudar o jogo, preencha nossa ficha de inscrição, o link está na descrição. O mundo não para. E nós também não. Continue conosco, as atualizações em tempo real estão em nossos canais no Telegram e no X. Obrigado por confiar em nós. Até a próxima e que as notícias sejam a nosso favor.